Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 19 de janeiro, temos uma boa notícia para tratar aqui no nosso canal. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE, nós chamamos de desemprego, entre setembro e outubro e novembro, registrou 8,1%. Uma queda bastante significativa em relação ao mesmo período do ano anterior e de 0,2% frente ao período compreendido entre agosto, setembro e outubro de 2022 também. Ou seja, a rota de diminuição da desocupação aqui no Brasil continua e isso é um resultado excelente. Para se ter uma ideia, o Brasil não tinha o desemprego tão baixo em praticamente 8 anos. A última vez em que nós tivemos desemprego abaixo de 8,1% foi no primeiro trimestre de 2015. E isso se deve ao quê? A algumas conquistas no Brasil nos últimos anos, nós não podemos negar isso, porque é a verdade. Tem dados, tem muita informação que vai confirmar isso que eu vou falar a partir de agora. A situação de uma empregabilidade maior na economia brasileira, como nós já vínhamos apontando com as análises do CAGED, que vê o saldo de emprego e desemprego das empresas do Brasil, foi conquistada a partir de 2021, frente a uma situação ainda muito adversa no campo global. É verdade que o Brasil foi beneficiado no ano passado e no ano retrasado por um boom de commodities que alavancou ainda mais o agronegócio. Mas a maior parte dos empregos aqui no Brasil provém ou estão localizados em ambiente urbano. Nós tivemos como desafios internacionais a pandemia, a guerra da Ucrânia, enfim, uma série de coisas que, em tese, fariam com que a desocupação aqui no nosso país, dependendo do cenário externo, fosse bem maior do que está hoje. Mas o que aconteceu de bom? E aconteceram coisas positivas aqui no nosso país. O que eu posso dizer é que a maior parte desse resultado positivo foi calcado no nosso mercado interno a partir de efeitos práticos, iniciando isso pelas desregulamentações ocorridas no governo Temer e depois sob a gestão de Jair Bolsonaro com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes. O que eu vou citar aí? Liberdade econômica, desregulamentação do mercado de trabalho, da CLT, e outras diretrizes de política econômica, sim, e trabalhista também, dos governos, como eu falei, entre Temer e Bolsonaro, que certamente ativaram o mercado, tiraram o medo das pessoas de empreender e medo das pessoas também de contratar. O risco contratual caiu e as perspectivas positivas da economia, especialmente no decorrer de 2022, fizeram com que a empregabilidade no país aumentasse, e isso é inegável. Os dados estão aí, os dados de emprego, os dados de produção, enfim, tem uma série de informações sem discurso, sem idealismo, matemáticas que mostram efetivamente que a situação econômica do Brasil melhorou de maneira consistente e isso alavancou sim o mercado de trabalho, enfatizando o seguinte no curto prazo, ou seja, pegando esse último trimestre, novembro, outubro, setembro, frente ao trimestre imediatamente anterior, junho, julho e agosto, olha só, o salário médio nesse período comparativo subiu 3%, bem acima da inflação, portanto, com 2,1% de alta aos trabalhadores de carteira assinada, 3,4% sem carteira assinada, 1,4% de quem é empregador e, olha só, 6,07% daquelas pessoas que trabalham por conta própria e que foram os grandes favorecidos com todo esse processo de desregulamentação do mercado de trabalho e da própria economia brasileira. E diante desse quadro, o que eu tenho a dizer em relação ao futuro? Evidentemente, nós temos situações de curto prazo, que eu já vou tocar nelas, chamadas sazonais, mas se não houver mexidas, pelo menos, importantes ou dramáticas na política econômica, até então adotada, até dezembro do ano passado, a tendência é que a taxa de desemprego ou tenha sustentabilidade nesses 8,1%, ou até caia mais a partir de fevereiro. Janeiro não, já vou explicar isso. Lógico que para toda regra tem exceções.
Tem coisas que nós estamos observando nesse momento que são setoriais, mas que afetam sim a empregabilidade no mundo e no Brasil. Talvez o maior destaque nesse sentido tenha sido essas notícias que a gente está vendo todo dia de milhares ou dezenas de milhares de demitidos naquelas empresas.com que trabalham basicamente em função da internet. Vamos falar da Microsoft, vamos falar do Facebook, que agora é Meta, da Amazon, do próprio Twitter, que realmente estão demitindo um contingente muito grande de trabalhadores no planeta Terra, e isso também se reflete aqui no Brasil. Vamos explicar de uma vez por todas o que está acontecendo, ou o que eu acho que está acontecendo. Não se trata de uma crise global iniciada com as empresas da ponta da moda nesse momento, mas sim uma adequação desse mercado a novas condições. Vamos relembrar, pessoal, com o advento da pandemia em 2020, essas empresas.com passaram a responder por uma participação muito maior no mercado de compra e venda, especialmente no varejo. Além de Facebook, Microsoft e outras empresas aí de comunicação ou de informática estarem muito envolvidas na facilitação das comunicações de pessoas que estavam mais tempo confinadas em casa. Mas o que ocorre agora, no final de 2022 e nesse iniciozinho de 2023? Simplesmente, apesar de muitos avisos, muitas advertências ou previsões que eu acho sem tanto fundamento assim, as pessoas estão desencarnando do medo da Covid. A pandemia pode estar com os dias contados. Sim, tem o foco na China, que pode gerar uma nova variante, mas a tendência dessas novas variantes é serem mais fracas, mais brandas. Então, muitas pessoas que estavam presas em casa, evitando se comunicar, ficaram de saco cheio disso e resolveram aproveitar melhor a vida. Aproveitar melhor a vida como? Ao invés de entrar na internet e fazer o pedido da sua comida por um iFood ou coisa parecida, ou comprar os seus objetos que precisam, que desejam, através da telinha de computador, resolveram sair de casa, ir nas lojas, curtir, se divertir mais em bares, restaurantes. E aí serviços de entrega via internet ou até o próprio uso da web caiu um pouquinho em relação ao que foi em 2020 e 2021. Naturalmente, essas empresas ainda aplicando uma coisa que vem se desenvolvendo muito rapidamente no nosso mundo, que é a inteligência artificial, estão redimensionando seus negócios por uma questão de mudança estrutural, e esse redimensionamento gera o quê? Dispensa de trabalhadores. Coisa natural, faz parte do mercado e não significa que o resto do mundo esteja em crise. Existem sim alguns pontos localizados que eu venho enfatizando, como o mercado imobiliário nos Estados Unidos e na China, além de alguns outros setorzinhos que estão tendo alguma dificuldade. Mas analisando o varejo, não só aqui no Brasil, mas especialmente na Europa e nos Estados Unidos, o que nós estamos vendo? Aumento de consumo. E onde há aumento de consumo e queda de desemprego, não há recessão. Então, eu pessoalmente descartaria aquele discurso do presidente do Banco Mundial, dizendo no fórum lá de Davos que em 2023 a economia global vai entrar no olho de um furacão grau 5. Para começar, o olho do furacão é calmaria, mas mesmo não tem nada de furacão, pelo menos nesse momento não tem. Mas continuando nossa análise a respeito de Brasil, depois de falar dessa questão das .com. O que eu posso adiantar nesse sentido aqui no nosso país é que, por uma questão sazonal, ou seja, questões típicas de cada período do ano, vai sim haver uma alta do desemprego no Brasil em janeiro, contabilizando então o primeiro mês de 2023. Isso sempre ocorre porque é um período de férias. Em dezembro nós temos muita dispensa de trabalhadores no final do mês. Evidentemente, as pessoas, a maior delas, que tinham contratos temporários de trabalho, vão procurar se recolocar um pouquinho em janeiro, mais intensamente em fevereiro. Mas depois, em termos sazonais, isso tende a se normalizar. Mas nós temos que colocar, gente, nós temos que ver as perspectivas mais de regulamentação que estão prestes ou têm risco de acontecer nos próximos meses
ou semanas e que podem comprometer negativamente o emprego aqui no Brasil. Em primeiro lugar, eu vou destacar o que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal, que está avaliando se é ou não inconstitucional o cancelamento feito pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda nos anos 90, de adesão da Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que determinava a proibição de demissões que não fossem por justa causa. Mesmo isso aí sendo uma coisa meio dramática, assim, o fato é que a liberalização, a desregulamentação do mercado de trabalho trouxe benefícios para a economia brasileira e trouxe benefícios para o cidadão brasileiro. No momento em que o emprego é menos regulamentado, o risco contratual, como eu falei, cai e as empresas passam a não ser tão cuidadosas no momento de contratar. Mas, se essas empresas têm um risco contratual muito alto, ou seja, só pode demitir por justa causa ou em caso de falência, insolvência, elas vão fazer o quê? Vão evitar contratar. E isso é natural. Por mais socializante que seja uma pessoa, se ela tem uma empresa e vai correr esse risco, ela vai pensar 2, 3 ou 4 vezes. E eu vejo que muitas empresas nas últimas semanas tomaram a iniciativa de fechar unidades produtivas ou fazer demissões em massa, excetuando-se aí as .com, que eu já tratei do assunto específico, mas fizeram demissões em massa provavelmente por conta da probabilidade dessa decisão do Supremo ser favorável a aderir novamente à Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Então vamos esperar esse julgamento, espero que o Supremo tenha a sabedoria de não validar esse acordo que não presta aqui para o Brasil, assim como para vários países, as nações mais dinâmicas não são signatárias desse acordo, para que a empregabilidade brasileira não perca a vitalidade em função dessa restrição, dessa regulamentação. Outra coisa que pode gerar riscos bastante sérios para o emprego brasileiro é a tendência do atual governo, o Ministério do Trabalho e da Economia, de passar a regulamentar os trabalhos por aplicativo. Eu estou falando da questão das entregas, do transporte de pessoas, como Uber, como 99 Táxi. Se acontecer isso, se ocorrer essa regulamentação, esses aplicativos provavelmente vão parar de funcionar porque eles saem do seu ponto de viabilidade e nós vamos ter muito mais pessoas desempregadas, procurando emprego na miséria aqui no Brasil. Espero que realmente o governo federal, os ministros, sejam demovidos dessa ideia de jirico. E outro fator que pode comprometer negativamente o emprego no Brasil no futuro é essa tendência que já está anunciada de aumento da carga tributária. Olha só, aumenta impostos, é mais dinheiro para o governo, menos dinheiro para as empresas e para o cidadão, porque no final todos os impostos recaem sobre as pessoas físicas. Não tem como isso não ser verdade. Então, gente, se o governo está disposto a arrecadar mais, aumentar as alíquotas de impostos, isso vai repercutir aonde? Numa menor atividade econômica, porque tem menor excedente circulando na sociedade. Isso significa o quê? Menor empregabilidade, é claro. Então, para concluir o Fora de Curva de hoje, e não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, eu vou ler a conclusão a que eu cheguei, que eu escrevi até para ficar bem bonitinho. Então, me desculpem se eu vou desfocar o olho da câmera, porque eu vou ler um textinho aqui. Conclusão. O segredo para manter o desemprego em rota de baixa ou instabilidade é não mexer, pelo menos de forma assoberbada ou dramática, na política econômica herdada do governo anterior. Eu sei que para muitas pessoas é duro de engolir isso, mas vamos parar de pensar nessa discurseira política e ver a verdade das coisas. Desregulamentação, liberdade econômica sempre foi mais eficiente para gerar renda e riqueza para uma sociedade do que esse dirigismo estatal ou de um governo muito autoritário na lida com a economia de um país. Era isso que eu tinha para dizer hoje, gente. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Até breve, um forte abraço em cada um. Tchau.